O MRP foi desenvolvido na década de 1960 como parte da gestão de estoques e produção. Surgiu como uma técnica para ajudar as empresas a gerenciar suas necessidades de materiais e componentes, evitando a falta de suprimentos e reduzindo os custos de inventário. Com o tempo, tornou-se uma prática comum e foi integrado aos sistemas ERP modernos. Bem-vindo a esta nova aula do curso de Gestão de Operações da EduTeam Academy, onde você aprenderá o que é o MRP, seu objetivo e importância, bem como o seu processo, benefícios e desafios. Você está pronto para mergulhar no mundo do MRP e seu impacto na eficiência operacional? O plano de necessidade de materiais, ou MRP, é uma técnica usada na gestão de operações e da cadeia de suprimentos que planeja e controla os níveis de estoque e os materiais necessários para a produção. Seu objetivo é garantir que os materiais necessários estejam disponíveis no momento certo, evitando escasseio ou excesso. O MRP analisa a demanda pelos produtos finais e retrocede na cadeia para determinar os materiais requeridos, utilizando dados de fornecedores, estoques e demandas para calcular quanto e quando adquirir ou produzir os materiais. Para implementar o plano de necessidade de materiais, MRP, em uma empresa, devem ser consideradas as seguintes etapas: criação do MRP, registro de inventário, necessidades brutas e recebimentos programados, cálculo dos produtos finais disponíveis, dedução das necessidades líquidas, marcação de recebimento e emissão de ordens. Fase 1. Criação do MRP. Esta fase se refere à configuração inicial do sistema MRP, onde são identificados os produtos finais que uma empresa fabrica e se estabelece a estrutura de decomposição de materiais para cada produto. Isso significa listar os componentes e matérias-primas necessários para fabricar cada item. Iniciamos com a criação de um formato em uma planilha eletrônica, definindo os parâmetros que o MRP irá conter. Para isso, devemos preencher as seguintes informações. Código é o conjunto de números ou letras que identifica um item. Descrição corresponde ao nome do item principal, produto final e dos componentes necessários para produzi-lo. Estoque disponível é a quantidade de itens principais e componentes atualmente armazenados. Estoque de segurança é a quantidade de itens principais e componentes reservados para eventuais atrasos ou escassez na produção. Item principal, elemento pai, são as partes que compõem o produto final. Quantidade para produzir o item principal é o número de componentes necessários para fabricar o produto final. Lead time, tempo de espera, é o número de semanas necessárias para produzir o item principal ou produto final. Recebimentos programados é a quantidade de itens que será recebida de fornecedores ou parceiros. Agora, vamos realizar o planejamento das necessidades de materiais, incluindo os seguintes conceitos. Necessidades brutas é a quantidade de demanda pelo produto por semana. Recebimentos programados é a quantidade de itens que será recebida de fornecedores ou parceiros. Disponível é a quantidade armazenada de produtos finais e o de componentes prontos para a produção. Necessidades líquidas indica a quantidade de produtos finais ou componentes necessários para atender à demanda semanal e mensal do MRP. Recebimento de pedido é a quantidade de matéria-prima que precisa estar disponível para atender à demanda mensal. Liberação de pedido indica o momento em que deve iniciar a produção e a quantidade que deve ser produzida. Tudo isso é demonstrado no exemplo a seguir. Fase 2. Registro de inventário. Nesta fase, é criado um banco de dados com informações sobre a quantidade atual de cada componente, matéria-prima ou produto no estoque da empresa. Isso fornece uma visão clara do que já está disponível. Vamos usar como exemplo uma empresa fabricante de canetas da marca Stef. Os dados utilizados são fictícios e destinados ao uso acadêmico. A caneta é o item final, enquanto a tampa, a ponta, o refil de tinta, o tubo e o plug inferior são os componentes necessários para produzir uma caneta completa.
Fase 3. Necessidades brutas e recebimentos programados. As necessidades brutas representam a quantidade de componentes ou matérias-primas necessárias para atender à demanda prevista de produtos finais. Os recebimentos programados referem-se às entregas agendadas de materiais que se espera receber em um momento específico. Agora passamos à tabela de planejamento das necessidades de materiais, que apresenta uma seção para o item PAI e para cada um dos componentes que o compõem. Vamos à parte das canetas e inserimos nas necessidades brutas a demanda semanal de canetas, de acordo com os pedidos recebidos ou com a quantidade que se deseja produzir. Neste caso, semana 1, 229 unidades. Semana 2, 250 unidades. Semana 3, 360 unidades. Semana 4, 213 unidades. Na seção de recebimentos programados, indicamos o número de canetas que vamos receber de colaboradores ou de outras unidades de produção. Semana 1, 0. Semana 2, 370. E 6 semanas, 3 e 4, 0. Antes de realizar os cálculos, é importante preencher os seguintes dados do item PAI, caneta: quantidade a fabricar, tempo de espera, 0 estoque disponível, 278 unidades, estoque de segurança, 80 unidades. Fase 4. Cálculo de produtos finais disponíveis. Nesta fase, calcula-se quantos produtos finais já estão em estoque, considerando tanto o inventário atual quanto as entregas programadas. Isso ajuda a determinar se a empresa tem inventário suficiente para atender à demanda. Para calcular as canetas disponíveis da primeira semana, vamos aplicar a seguinte fórmula: inventário disponível mais recebimentos programados, mais estoque de segurança, necessidades brutas. Nos posicionamos em nosso quadro no período 1, na célula de disponível, e aplicamos a fórmula, igual ao inventário disponível, que são 278 unidades, mais os recebimentos programados, que são 0 no primeiro período, mais o estoque de segurança, que são 80 unidades, menos as necessidades brutas, que neste caso são 229 unidades, tendo um disponível para o primeiro período de 129 unidades. Para a semana seguinte, na parte de canetas, aplicamos a mesma fórmula, mas sem o estoque de segurança, ou seja, inventário disponível mais recebimentos programados, necessidades brutas. Nos posicionamos no período 2, ativamos a fórmula e agora usamos o disponível calculado no período 1. Neste caso, 129 unidades. Vamos somar os recebimentos programados e subtrair as necessidades brutas, obtendo como resultado, no período 2,55, unidades. Como agora você já entende como se calcula o disponível, o que fazemos é arrastar a fórmula até o período 4, obtendo os seguintes dados. Para o período 3, um disponível de menos 105 unidades. Para o período 4, de menos 318 unidades. Fase 5. Dedução das necessidades brutas. Trata-se de calcular quantos componentes ou matérias-primas adicionais são necessários para atender à demanda prevista, subtraindo o estoque atual e as entregas programadas das necessidades brutas. Para obter as necessidades líquidas das canetas deste MRP, vamos usar a função condicional SE, que ficará assim: se o inventário disponível mais as recepções programadas menos as necessidades brutas for menor que 0, então as necessidades brutas mais o estoque de segurança menos as recepções programadas, se não igual a 0. Agora procedemos com a fórmula. Na nossa planilha do Excel, ativamos o condicional SE e inserimos os valores da fórmula. Neste caso, pegamos o valor do inventário disponível mais as recepções programadas do período 1 menos as necessidades brutas do período 1. E isso deve ser menor que 0, vírgula, e agora ativamos o restante da fórmula, que neste caso são as necessidades brutas mais o estoque de segurança menos as recepções programadas, ponto e vírgula, 0. Fechamos parênteses e obtemos as necessidades líquidas do primeiro período. Para calcular os demais períodos, temos que utilizar o disponível do período anterior. Neste caso, para o período 2, ativamos novamente a fórmula
e usamos o disponível, que seria 129. Somamos com as recepções programadas e subtraímos as necessidades brutas. Isso deve ser menor que zero, vírgula. As necessidades brutas mais o estoque de segurança menos as recepções programadas, vírgula, zero. Fechamos o parênteses e já calculamos as necessidades líquidas para o período 2. Fazemos o mesmo no período 3 e no período 4. LSI condicional. Pegamos o disponível de 255 mais as recepções programadas do período 3, menos as necessidades brutas do período 3, menor que zero, ponto e vírgula. Necessidades brutas mais o estoque de segurança, menos as recepções programadas, ponto e vírgula, zero. Fechamos parênteses. Período 4 igual função se condicional. Pegamos o disponível, que neste caso é menos 105, mais as recepções programadas do período 4, menos as necessidades brutas, menor que zero, ponto e vírgula. Pegamos as necessidades brutas, mais o estoque de segurança, menos as recepções programadas do período 4, ponto e vírgula, zero. Fechamos parênteses. E assim já temos calculadas todas as necessidades líquidas dos períodos 1, 2, 3 e 4. Fase 6. Registrar o recebimento e liberação de ordem. Aqui são registradas as entregas reais de materiais quando chegam à empresa e são geradas ordens de compra ou de produção para repor os níveis de estoque dos componentes que não estão disponíveis em quantidades suficientes. Isso garante que os materiais estejam disponíveis no momento certo. Neste caso, trabalha-se com um inventário, lote a lote, que atende apenas à demanda existente. Assim, em recebimento de ordem, serão registrados os mesmos valores das necessidades líquidas. Nos posicionamos em nossa tabela no período 1 e o recebimento de ordem do período 1 seria zero. No período 2, temos uma diferença, porque os recebimentos programados são de 376, mas contamos com um disponível de 255, portanto, devemos fazer a diferença 376 menos 255, totalizando 121. No período 3 e 4, colocamos os mesmos valores das necessidades líquidas, 442 e 293. No caso da liberação de ordem, os resultados do recebimento de ordem serão antecipados em uma semana para que a produção comece antes e sejam alcançados os resultados estabelecidos no MRP. Posicionando-nos em nossa tabela, o que temos que fazer é antecipar cada período. No período 1, vamos fazer a liberação de ordem do período 2, neste caso, será 121. No período 2, a antecipação do período 3, 440. E no período 3, a antecipação dos valores de 293. Em conclusão, o Plano de Necessidade de Materiais, MRP, é uma metodologia essencial na gestão de operações e cadeia de suprimentos. Seu principal objetivo é garantir que os materiais e componentes necessários estejam disponíveis no momento e local adequados para atender às demandas de produção. Por meio de um planejamento e controle eficaz do inventário, o MRP pode otimizar os níveis de estoque, reduzir custos e melhorar a eficiência na produção. O que você achou dessa técnica? Você já conhecia o Plano Mestre de Necessidades de Materiais? Se tiver perguntas ou dúvidas sobre esse tema, deixe nos comentários deste vídeo. Nos vemos na próxima aula do curso de Gestão de Operações aqui na EduTeam Academy.